Devarim, Deuteronômio, capítulo 4. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-peor, porque todo homem que seguiu a Baal-peor destruiu o Eterno teu Deus do vosso meio. E vós que vos unistes ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Vede que vos ensinei estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno, meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra, na qual estáis vindo para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si como o Eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos dou hoje? Somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma muito, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram e que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do que viram teus olhos, no dia em que estiveste diante do Eterno teu Deus, em Horebe, quando o Eterno me disse: junta-me o povo e o farei ouvir as minhas palavras, para aprender a temer-me todos os dias em que viver na terra, e a seus filhos as ensinarão. E vós chegastes e estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvem e trevas. E vos falou o Eterno do meio do fogo, som de palavras vós ouvistes, porém imagem alguma não vistes, tão somente uma voz. E vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou que aguardasseis os 10 pronunciamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedras. E a mim me ordenou o Eterno naquele tempo ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual estáis passando para herdá-la. E guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não vos corrompais, fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro que voe nos céus, semelhança de qualquer réptil que se arraste na terra, semelhança de qualquer peixe que haja nas águas, debaixo da terra. E quiçá levantes os teus olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, todos os astros dos céus, sejas seduzido e te curves a eles, e os sirvas coisas que o Eterno teu Deus designou para iluminar a todos os povos que há debaixo do céu. E a vós tomou o Eterno e vos tirou do cadinho de ferro do Egito, para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê.
E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Porque eu tenho de morrer nesta terra, não passarei o Jordão, e vós passareis e herdareis esta boa terra. Guardai a vós mesmos, e não vos esqueçais da aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco, e não façais para vós estátua de qualquer imagem que o Eterno teu Deus te ordenou não fazer. Porque o Eterno teu Deus é o fogo consumidor, Deus zeloso é Ele. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizerdes estátua, a imagem de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Eterno, vosso Deus, para irá-lo, tomo por testemunha ante vós, hoje, os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos. E vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis poucos em número, entre as nações às quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses, obra de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem e não cheiram. E buscarás de lá o Eterno teu Deus, e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e te alcançarem todas estas coisas nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Pergunta, pois, pelos dias passados que te precederam, desde o dia em que criou Deus o homem sobre a terra, e desde uma extremidade dos céus até a outra, se houve jamais uma coisa grande semelhante a esta, ou se ouviu coisa igual a ela? Se ouviu um povo a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouviste tu e ficaste vivo? Ou se tentou Deus vir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de milagres e de guerra, e com mão, poder forte, com o braço estendido, com grandes feitos temíveis, como tudo que fez por vós o Eterno no Egito, ante vossos olhos? A ti foi mostrado para que soubesses que o Eterno, Ele é o Deus, e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e suas palavras ouviste do meio do fogo. Tudo isso o fez porque amou a teus pais, e escolheu a sua semente depois deles, e te tirou com a sua grande força do Egito, para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te trazer e para te dar as suas terras por herança, como neste dia. E saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, Ele é o Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongues dias sobre a terra, que o Eterno teu Deus te dá para sempre. Então separou Moisés 3 cidades além do Jordão, do lado do nascente do sol, para que ali fugisse o homicida, que matara o seu companheiro sem intenção,
e sem antes havê-lo odiado, e fugirá para uma dessas cidades e viverá: a Betser, no deserto, na terra da planície da tribo de Ruben; a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade; e a Golã, em Baxã, da tribo de Menaxe. E esta é a lei que pôs Moisés diante dos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, no além Jordão, no vale, defronte de Bet-peor, na terra de Sihon, rei do Emoreu, que habitava em Heshbon, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram quando saíram do Egito, e herdaram sua terra e a terra de Og, rei de Baxã, 2 reis do Emoreu que estavam além do Jordão, para o nascente do sol, desde Aroer, que está à beira do rio Arnon, até o monte Sion, este é Hermon, e toda a planície de além do Jordão ao oriente, até o mar da planície, debaixo das vertentes da colina.